Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma semana nós aqui estamos para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, continuar aqui o nosso estudo da nossa escola bíblica dominical, embora de uma maneira virtual, mas sem fugir do nosso objetivo, que é continuar aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E nós seguimos então nesse propósito. Espero que todos sejam bem, que todos estejam se cuidando, se protegendo. Isso também é muito importante. Então nós vamos aqui dar sequência ao nosso estudo. Lembrando que nesse trimestre nós estamos falando sobre o livro de Josué na Escola Bíblica Dominical, na classe dos jovens. E você que ainda que está chegando agora, que está assistindo a primeira aula, as duas lições anteriores, hoje nós já estamos na terceira lição, elas já estão disponíveis aí no canal desde a primeira semana, e vocês então podem assisti-las para poder ficar melhor informados sobre o tema que nós estamos tratando nesse trimestre. Bom, seguindo então, falando agora especialmente da nossa lição de hoje, dessa semana, a lição número 3, preparativos para a conquista. O nosso texto do dia se encontra em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 31, que diz assim: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós seguimos então na mesma linha, no mesmo raciocínio que nós estávamos na aula anterior. E eu vou deixar aqui o texto bíblico, a referência onde está o nosso texto bíblico, para que você possa depois pegar a sua Bíblia e ler esses versículos. O nosso texto bíblico, ele se encontra em Josué, no capítulo 2, nos versículos 1, 9, 11, 23 e 24. Então depois você pode pegar a sua Bíblia e ir acompanhando e lendo esses versículos que dão base para a nossa lição de hoje, para o nosso estudo de hoje. Bom, nós falamos na lição da semana passada, onde que nós abordamos sobre o chamado de um líder, nós falamos sobre todas as ordenanças, sobre o preparo de Deus para Josué, que havia agora sido escolhido para ser o novo líder do povo hebreu após a caminhada no deserto rumo à terra prometida. E hoje então nós falamos agora do preparativo do povo, como que o povo foi preparado para poder entrar na terra, para poder ocupar aquela terra ali que era prometida pelo próprio Deus. Bom, depois dos hebreus terem ouvido as últimas instruções de Moisés, que ainda era o líder dos hebreus, eles estavam agora mais organizados, mais conscientes da missão histórica deles e também mais disciplinados. E com a chegada deles à fronteira da Terra Prometida, acontece ali o discurso final de Moisés e logo após algum tempo ele vem a falecer. E ali então Josué ele já estava devidamente confirmado por Deus como novo comandante, como novo líder daquele povo no lugar de Moisés. E então Josué agora como líder, como o chefe, o organizador de todo aquele povo ali, confirmado por Deus e agora já começando a trabalhar, ele então reúne os príncipes do povo e ele dá a eles uma ordem com a qual eles não estavam acostumados. Por quê? Nós lembramos que o povo estava lá no deserto e o próprio Deus o sustentava. O alimento era mandado por Deus, Deus sempre enviava o maná, Deus sempre cuidava deles ali. E agora Josué vai lá e dá uma ordem diferente, uma ordem nova para aqueles príncipes ali do povo. E qual foi essa ordem? Que eles passassem pelo meio do povoado e ordenasse ao povo que era para eles se organizarem, para que eles provessem comida. E eles precisavam, o povo precisava fazer isso,
essa organização de alimentos, de comida ali, de maneira muito rápida. Eles tinham apenas 3 dias para poder providenciar tudo, porque eles agora iriam adentrar até a terra prometida. E ali então os príncipes que foram chamados por Josué, eles dão esse recado ao povo que começa então a se preparar para organizar os alimentos rumo a essa nova jornada que eles iriam enfrentar. Era um novo tempo agora para aquele povo. E é interessante nós observarmos que Josué, ele convida os príncipes do povo para poder ajudar a organizar isso. Isso mostra que sempre na obra de Deus vai sempre precisar dos ajudantes. E esses príncipes, eles foram excelentes ajudantes. E isso mostra que quando Deus quer fazer algo significativo, algo grandioso no meio do seu povo, ele sempre separa e prepara os seus cooperadores. Os príncipes ali que foram ordenados por Josué, eles já estavam preparados para poder ser os príncipes, para poderem ocupar aquelas funções. E ali então, isso mostra muito o cuidado de Deus com cada membro, a participação e todo o envolvimento que cada um tem, a sua missão, a sua funcionalidade dentro de um corpo. E assim também não foi diferente com aquelas pessoas ali, com aqueles príncipes, e também não é diferente conosco hoje. Cada um de nós possui a sua missão, cada um de nós possui a sua responsabilidade, a sua função, a sua parte que lhe cabe nesse grande corpo que é a família do Senhor, que é a igreja. Então, fica aí os valores dos grandes cooperadores na obra do Senhor. Bom, eles agora então, após terem feito isso, né, terem passado para o povo ali aquele recado de Josué para que provessem a comida, é interessante também que outras pessoas viriam a entrar também para essa nova empreitada, né, com essa nova travessia do Jordão. E ali então os guerreiros da tribo de Ruben, da tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés, eles também deveriam ser convocados para poder atravessar o Jordão, lutarem pela herança de Deus, pela terra que o Senhor havia os prometido. Mas uma parte desse povo, eles ficariam ali para poder, ficariam junto a esse povo, lembrando que só partes dessas tribos iriam ser convocados para essa nova empreitada, porque o restante desses guerreiros, esses outros homens ali, eles deveriam ficar para poder proteger as mulheres, as crianças e também o patrimônio que havia ali em suas tribos. Bom, agora nesse momento o povo já estava abastecido de alimento. Todas as tribos já estavam reunidos. E o líder, Josué, ele já tinha a bênção de Deus. Mas ainda faltava algo. O que é que faltava? Uma demonstração sincera de fidelidade e de submissão do povo ao novo líder, a Josué. Então, o Senhor já havia separado ele ali, já havia ordenado que ele seria o novo líder, já havia confirmado o seu chamado, porém faltava o povo reconhecer isso. E por que isso é muito importante? A palavra do Senhor vai dizer que toda a autoridade ela provém de Deus e que nós então devemos orar pelas nossas autoridades, devemos nos importar com isso, devemos obedecê-las, devemos seguir os seus mandamentos até o momento em que isso não afronte, claro, a palavra de Deus, os seus ensinamentos. Mas então, essas pessoas deveriam ter esse reconhecimento da autoridade ali de Josué, nesse novo momento, nessa nova liderança que eles estavam sendo ali submetidos. Bom, e isso é feito, né? Os hebreus então reconhecem Josué como seu líder e eles fazem então um compromisso de obedecê-lo, de seguir as suas regras. Bom, os hebreus eles estavam confiando o destino das suas vidas e toda a organização ali daquele povo a Josué. E isso é importante que a gente observe duas coisas. Eles então fazem 2 pedidos
a Josué, agora que reconheceram a sua autoridade. Quais são esses dois pedidos? O primeiro é que Josué agradasse a Deus. O povo estava preocupado com isso. E o segundo era que Josué se esforçasse, que ele desse o melhor de si para aquele momento que eles estariam, para aquele novo momento que eles estariam agora entrando rumo a essa nova batalha, essa nova jornada ali para poder adquirir e chegar então à promessa do Senhor, que era a terra prometida, que era Canaã. Bom, isso então acontece, o povo faz esses pedidos a Josué, e se a gente for observar ali o contexto histórico daquele momento, Canaã, a terra prometida, ela era naquele momento, na verdade, uma cidade-estado. E porque era muito bem organizada, muito bem estruturada, e essa cidade, a Canaã, ela tinha o seu próprio exército, ela tinha carros e ela tinha muitos instrumentos de guerra, e também ela tinha um rei. Então, como é que o povo iria adentrar aquela terra que era prometida por Deus sem conhecer tudo aquilo ali, sabendo da força que Canaã tinha ali? E o que o líder, então, Josué faz? O que ele usa como estratégia? Ele, então, envia 2 homens de confiança dele para serem espiãs. E ele ali envia, então, esses 2 homens para conhecer o local onde seria travada essa batalha. E se a gente for observar essa ação de Josué, essa conduta, ele demonstra uma responsabilidade muito grande pessoal com ele assume uma responsabilidade pessoal muito grande, e ele atesta com isso também a sua profunda dependência de Deus. Embora ele sabia que aquela terra havia sido prometida pelo próprio Deus, ele também sabia que haveriam grandes dificuldades para poder tomar aquela terra e assumi-la como herança que o Senhor havia deixado para aquele povo. Mas então, com esse ato de Josué, ele mostra sua responsabilidade com o povo, mas também mostra a sua dependência em Deus e a sua fé nele. E qualquer que fosse o relatório dos espias que foram enviados ali, ele já anunciou que a guerra estava travada. Então ele tomou as devidas providências para poder conhecer ali onde eles estavam entrando, em qual território, quem estava ali, quais eram as condições daquele ambiente, mas ele sabia, independente das condições, nós vamos entrar, nós vamos travar essa batalha, porque o Senhor já havia nos prometido que nos daria essa terra como herança. E então, após atravessarem o Jordão, esses 2 espias, eles partem para Jericó, que ficava aproximadamente ali 6 quilômetros e meio de onde eles estavam, do Jordão até Jericó. E a princípio, essa presença desses homens que foram enviados por Josué ali, eles não foram descobertos, que estavam ali em uma missão para que pudesse espionar ali e saber como era o funcionamento daquela terra. Porém, quando chega a noite, acontece um comunicado. O rei, ele fica sabendo, o rei de Jericó, ele fica sabendo da presença daqueles 2 homens que estavam ali para espionar a sua terra. Ele então ordena que os soldados que comecem a procurar então essas pessoas. E ele então descobre que esses 2 homens estavam sendo abrigados, estavam ali em uma propriedade de uma mulher chamada Raabe. Porém, essa Raabe, e é muito interessante isso, ela era uma prostituta. E eles estavam ali hospedados na casa dela, e os soldados então vão lá poder procurar, e ela então diz que ela não revela a presença deles ali, ela não conta em que eles estavam ali, e esse ato dela então pôde salvar a vida
daqueles homens que estavam ali, daqueles espias que estavam ali para poder procurar a terra e tudo que estava acontecendo ali. Bom, quantas vezes isso acontece, né, na nossa vida enquanto cristãos? Nós muitas vezes, o Senhor, ele faz com que nós alcancemos uma bênção através de pessoas que não são cristãos, mas que elas então nos ajudam em momentos difíceis. O Senhor envia isso, assim como enviou aquela mulher ali, Raabe, uma prostituta, uma mulher que era de um outro povo que estava sendo espionado, para que pudesse então ajudar aqueles homens ali nessa missão que foi conferido a eles por Josué. E assim então não é diferente conosco. Até hoje o Senhor levanta pessoas que não são cristãos, pessoas que não são tementes a Ele, para nos ajudar, para nos proteger em momentos difíceis, porque o Senhor, Ele guarda-nos, Ele tem aquele cuidado, né, aquela visão de pai mesmo, de protetor. Ele cuida dos seus filhos e usa disso de maneiras extraordinárias para nos proteger, pessoas que muitas vezes nós julgamos que não seriam capazes de fazer tal ato, mas através da ordenança do Senhor, através do mover do Espírito Santo ali, pessoas são tocadas para nos ajudar em momentos difíceis, para poder nos proteger, e o Senhor sempre dá um escape para todos aqueles que confiam nele. Bom, e aquela situação era muito inesperada. Aqueles dois homens não esperavam tal atitude de uma mulher daquele povo, e ainda mais por ser uma prostituta. Era uma situação muito, muito imprevisível para eles, mas não para Deus, que sabemos que Ele é o nosso socorro em tempos de angústia, em tempos de sofrimento. Bom, e ali, ao falar com aqueles espias, a Raabe, ela vai revelar, então, ter uma fé bem maior ainda, bem mais alicerçada do que aqueles próprios homens que haviam sido enviados ali por Josué, que tinham a bênção de Deus. Ela vai dizer, então, para eles que ela sabia que foi o Senhor, que foi Deus que havia dado essa terra ao povo deles. E ela ainda vai acrescentar dizendo que ela reconhece a grandeza de Deus, de que Deus, ele é acima dos céus, mas que ele também é embaixo da terra. E isso espantou aqueles homens ali de tal forma, e ela ainda os surpreende ainda mais, dando uma informação grandiosa, uma informação valiosíssima que iria servir, inclusive, de fortalecimento da fé daqueles homens, do exército que Josué havia montado para poder travar essa batalha, do próprio Josué e também de todo o povo. Qual é essa informação? Ela então revela para aqueles homens ali que os povos estavam com medo daquele povo que o Senhor havia separado ali dos hebreus, que haviam de conquistar aquela terra, e que não havia mais ânimo algum entre outros povos, entre outros exércitos, para poder combater os hebreus, para poder combater aquele povo que todos sabiam que o Senhor havia dado aquela terra para eles ali. Não havia mais empecilho, não havia mais nenhuma força, nenhum exército que quisesse levantar frente a aquele povo. E isso também mostra o cuidado muito grande de Deus nas nossas dificuldades e em todos os momentos que nós estamos passando. Além do Senhor nos surpreender, levantando pessoas que nós não imaginávamos para nos ajudar, Ele também ele toma conta da situação de tal forma onde que, se nós depositarmos a confiança nele, que Ele fará tudo para que nós possamos alcançar então a vitória. E nessa luta, quem peleja não somos nós, e sim é o próprio Deus. Bom, e com essa fala de Raabe, que era muito inesperada, lhe surpreendeu
a todos aqueles homens e posteriormente a Josué, ao exército e também a todo o povo. E se a gente for observar a figura da Raabe, como eu já mencionei aqui, é algo que mostra mais uma vez a grandeza de Deus. Nós sabemos que Raabe, como eu já havia falado aqui algumas vezes, ela era uma prostituta. Porém, Deus usa dela, faz dela um instrumento nas mãos dele para poder ajudar o seu povo. E essa ação da Raabe, essa atitude que ela tomou de proteger ali aqueles dois homens que estavam em uma missão, que estava para poder espionar aquela terra, ela foi tão grandiosa que conferiu a Raabe o título de heroína da fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, ela vai ser citada na galeria dos heróis da fé como uma heroína da fé. E isso fez de Raabe uma pessoa muito notável nesse momento pela sua atitude de fé e de reconhecimento da grandeza de Deus. Após interessante nós observarmos também dessa figura de grande importância da Raabe, que depois, lá para frente, após a queda do muro de Jericó, Raabe, ela vai se casar, agora já transformada por Deus, né, com um novo momento na sua vida, ela vai se casar com um homem de Judá, e ela vai ser mãe de um personagem também, de um rapaz muito conhecido na história bíblica, que é Boaz. E esse Boaz é exatamente aquele homem que posteriormente que ele vai casar com Ruth, que estava ali, nós já conhecemos também da história daquela moabita, que Boaz se apaixona então por ela e casa com Ruth. E se nós vamos pegando a linhagem ali, a genealogia de Ruth, ela vai chegar até Jesus. Então Jesus foi um descendente ali de Ruth, que se casou com Boaz, que era filho de Raabe. Então Raabe, ela tem a figura dela é muito importante. Esse ato que ela fez, que foi notável, que foi marcante ali, ela entrou para a história, e isso também se faz presente inclusive na genealogia, na linhagem ali do próprio Cristo. Então isso é muito interessante, o papel que Raabe representou ali. Bom, é bom nós frisarmos um ponto de que a mentira, porque Raabe escondeu, ela mentiu que os homens não estavam ali, a mentira ela é algo condenado por Deus. Ela mentiu ali para poder proteger aqueles homens? Sim. E isso revela a fraqueza do ser humano, de uma pessoa que não tem confiança em Deus, uma vez que ela mentiu. Decorre da fraqueza humana, e inclusive isso revela que ela não conhecia os mandamentos do Senhor, dentre os quais está que a pessoa não mentisse, que nós não possamos mentir, né? Mas Deus abençoou a ela pela aquela atitude, mas não pela sua mentira. Não foi porque ela mentiu que o Senhor abençoou, de maneira alguma, até porque o Senhor não tem prazer em pecado, o Senhor não aprova o pecado. Porém, o Senhor então abençoa a Raabe ali pelo ato de coragem e pelo ato de fé que ela desempenhou frente àquela situação. E é importante nós trazermos isso também para as nossas vidas, de que a bondade do Senhor, a longanimidade dele, ele ela é tão grande que ela é capaz de suportar os nossos pecados, e isso é feito de uma maneira grandiosa, de uma forma muito surpreendente, né? O Senhor, ele não nos destrói pelos nossos pecados, pelos nossos erros, antes ele nos corrige na sua palavra, e ele então, a partir disso dele, que ele nos corrige, até porque ele é um pai, e o pai corrige o filho porque ele o ama, porque ele quer vê-lo acertar. Então o Senhor nos corrige, e ainda mais, assim como ele disse
aquela mulher, ele também diz para nós e para todas as pessoas que nele confiam, que tem um encontro com ele. Ele nos perdoa pelos nossos pecados, porém ele diz, vai e não peques mais. Então isso fica uma reflexão. Deus não se agrada do pecado, Deus não tem prazer nisso, porém a sua bondade, a sua longanimidade é tão gigante, é tão surpreendente que Ele nos perdoa pelos nossos pecados, Ele nos abençoa, porém Ele ainda nos aconselha, Ele nos corrige, nos traz uma palavra de exortação. Vá e não peques mais, não siga mais esse modelo de vida que você estava seguindo até esse momento. Então, o povo, atendendo a ordem de Josué, ele se prepara para essa nova empreitada, para essa chegada tão esperada, né, para aquele povo por vários anos, à terra prometida. Lembrando que essa promessa foi feita há anos, há séculos atrás, de que o povo iria alcançar a terra prometida pelo Senhor. E toda essa preparação feita pelo povo hebreu ali, sob a liderança de Josué, eles depositaram a sua confiança inteiramente no Senhor, e Deus então ele continua surpreendendo aquele povo depois do maná em meio ao deserto, depois do cuidado que o Senhor teve com eles ali. O Senhor então agora continua, né, fazendo milagres tão grandiosos quanto o maná, quanto a cobertura que havia sido dada para eles ali enquanto eles estavam lá no deserto. Inclusive, como nós já citamos aqui, Deus levantou até inimigos daquele povo para poder os ajudarem, como foi o caso da Raabe, que nós já mencionamos aqui, e pela qual inclusive vai ter um versículo em Hebreus, no capítulo 11, como já disse, que traz a galeria ali dos heróis da fé. No versículo 31 vai dizer que Raabe ela não pereceu com os incrédulos, mas sim que ela acolheu em paz os espias. Então esse fato de Raabe mudou ali completamente o planejamento daquele povo. Foi algo muito inovador, muito surpreendente, o que alcançou aquelas pessoas ali de tal forma. E nós, como já bem disse aqui, Raabe representou um tanto para aquele povo ali em especial, para os hebreus, uma ajuda muito grande, porém ela também desempenha um papel grandioso ali de estar na linhagem de Jesus, né, da sua importância histórica e genealógica também na vida de Cristo. Então, era uma pessoa que aparentemente todos iriam julgar pelos seus atos, pelos seus pecados, assim como nós fazemos hoje. Muitas vezes nós julgamos muitas pessoas pelos seus atos, pelos seus pecados, e esquecemos que ela pode ser um instrumento usado por Deus, assim como foi Raabe naquele momento. Então, todo esse momento de preparação ali para que o povo alcançasse a terra prometida ali foi um tempo onde que eles continuaram vivendo o cuidado de Deus, onde que eles puderam sentir ali que o Senhor estava com eles, estava guardando, até porque ele havia prometido que faria isso, que não deixaria as pessoas desamparadas, que não iria desamparar a Josué também, e eles começam então a preparar-se para adentrar a terra prometida. Bom, pessoal, então a lição de hoje é nesse sentido, de forma que bem resumida, para que a gente possa abordar os pontos mais importantes dessa lição. E permitindo Deus, na semana que vem nós continuaremos o nosso estudo, lembrando a todos vocês que sigam as recomendações que todos nós já sabemos qual não precisa de nós ficarmos repetindo aqui toda vez, e orarmos a Deus pelo nosso país, pelo mundo, pela essa situação que todos nós estamos vivenciando agora, sabendo que o Senhor nos dará então essa vitória rumo a essa grande guerra. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter assistido essa aula, essa explanação aqui bem breve
até aqui e que Deus então possa te abençoar e semana que vem nós estaremos aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.